Graça e paz, queridos irmãos, que alegria novamente estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande ter a sua companhia na Escola Bíblica Especial, sobretudo no dia de hoje que estamos iniciando uma nova série de lições bíblicas e daqui a pouco estaremos conversando a respeito dela. Mas de imediato eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você que está me assistindo. Quando você escuta a palavra igreja, o que lhe vem à mente? Templo, pessoas, música, pregação? Você sabia que a sua resposta pode indicar a sua compreensão a respeito do assunto? Quando olhamos para a palavra de Deus e comparamos com a forma que as pessoas interpretam o que de fato é igreja, a gente percebe que muitas pessoas estão equivocadas. E o nosso desafio nesta série de lições é exatamente pensar a respeito de igreja. Sobretudo porque a igreja tem a ver com missão. E a nossa lição bíblica nesse trimestre, que compreende abril, maio e junho, vai tratar exatamente esse tema: igreja em modo missão, onde estaremos estudando as cartas pastorais registradas nos livros do Novo Testamento. Daqui a pouco eu conto com a sua presença para estar com a gente aqui conversando um pouco mais a respeito do assunto. Seja muito bem-vindo. Estamos de volta, meus irmãos. Como disse agora há pouco, estamos iniciando uma nova série de lições bíblicas. Iremos conversar bastante a respeito de igreja. Nosso desafio é exatamente pensar a igreja a partir do ponto de vista missionário. A bem da verdade, falar de igreja e falar de missão são coisas que andam de mãos dadas. Igreja e missão fazem parte do mesmo bojo, do mesmo conjunto. É assim que a gente entende a partir da palavra de Deus. Mas o nosso desafio, como eu disse no início aqui da nossa apresentação, é sempre estudar os assuntos de acordo com aquilo que Deus pensa, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos expõe. Por isso nós estaremos todas as semanas aqui estudando um capítulo das cartas pastorais. As cartas pastorais, que são 3 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que estão lotadas ali na segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento. São chamadas de 1 a Timóteo, 2 a Timóteo e Tito. E essas cartas falam a respeito de igreja, falam a respeito da realidade cotidiana das congregações. E eu convido você toda semana está aqui com a gente, pensando a respeito das características da igreja em modo missão. Falamos de igreja em modo missão porque igrejas que costumam vivenciar o evangelho durante muitos anos e depois de ter tido muitas experiências com o Senhor, depois de ter trabalhado muito no reino de Deus, se não tomarem cuidado, elas podem se tornar uma igreja que se preocupa tão somente com a manutenção. Quando estudamos as nossas lições bíblicas, a gente vai ouvir bastante a respeito disso, principalmente nessa primeira lição, a gente descobre que a igreja em manutenção, ela faz parte daquela compreensão de que a igreja precisa ser igual sempre, em todos os sentidos. A gente vai perceber nas Escrituras que o Evangelho, que os princípios, os mandamentos, as verdades da palavra de Deus são verdadeiramente imutáveis, mas existem aspectos da igreja que são flexíveis, aspectos que contribuem para que a igreja seja efetiva na sua atividade missionária. E a gente vai estar pensando sobre isso. A lição de número 1 da nossa série desse trimestre vai tratar o seguinte tema: uma comunidade que ama a verdade. A gente vai estar pensando sobre o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. E para a gente aqui já começar fazendo uma leitura bíblica, eu estarei lendo o texto base da nossa lição, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei
permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Palavras do apóstolo Paulo a respeito de uma realidade que estava acontecendo ali numa das igrejas, que estava sendo pastoreada pelo seu jovem discípulo chamado Timóteo. E hoje, para a gente aqui discutir um pouco esta lição, a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para a gente, nós temos a grata companhia do pastor Edmilson Mendes, companheiro, servo de Deus, líder da igreja do Parque Itália e também apresentador do programa aqui do TV Viva Promessa, Promessas de Esperança. Pastor Edmilson, é um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Desde já eu lhe cedo a palavra, tanto para cumprimentar o pessoal de casa, como também para dar o seu parecer sobre aquilo que vai ser estudado ao longo desse trimestre. Amém. Bom, primeiro, prazer estar com você, Wilbert, muito legal e muito bom para a gente, muito edificante para a gente poder sempre debater, discutir, compartilhar a palavra de Deus. Graça e paz para você que está em casa, boa noite, boa madrugada, boa manhã e boa tarde. Seja a hora e o dia que você for assistir, você é muito bem-vindo, tá bom? Deus te abençoe. E Bíblia na mão, né? Bíblia na mão, lição na mão, para você poder acompanhar e interagir aqui com a gente. Pastor Edmilson, essa série de lições, onde a gente vai abordar as cartas pastorais, as cartas que Paulo escreveu àqueles dois jovens, Timóteo e Tito, dois discípulos do apóstolo Paulo, né? Frutos do seu ministério, elas estarão nos fazendo pensar sobre igreja em modo missão. Agora há pouco eu falei sobre a igreja em manutenção. E o nosso desafio é exatamente mudar essa chave. A gente não pode se acomodar para sermos apenas uma igreja em manutenção, mas temos que mudar a chave para a igreja no modo missão. Eu queria te ouvir um pouco a respeito aí desse tema geral da nossa lição. A gente vai entrar daqui a pouco no tema específico da lição número 1, mas como hoje estamos inaugurando um trimestre de estudo, eu acho que seria importante te ouvir teu parecer a respeito desse tema, a igreja em modo missão. Eu vou fazer uma provocação aqui, que acaba sendo uma autocrítica e uma crítica para nós, como comunidade e para toda a igreja de Cristo no mundo. Se Paulo ressuscitasse hoje, entendeu? E se Paulo ressuscitasse hoje, próximo ali de um grande teatro onde está tendo um congresso de missões. A minha fala não é para criticar congressos de missões, mas eu acho que Paulo ia olhar assim e falar assim, não acredito, vocês fazem congresso de missões? Vocês precisam ficar fomentando. Esse não é o modo de vida de vocês? Isso não é o arroz com feijão, não é a prática diária de vocês? Então assim, Paulo tomaria um choque da gente precisar sempre, porque o estilo de vida da igreja primitiva e do Paulo era um estilo de vida em missão. Ele vivia em missão, né? Então eu penso assim, o modo manutenção, ele é importante. A gente não pode desprezar ele nunca, porque o modo manutenção, eu preciso cuidar, eu sou chamado para pastorear. Aliás, Paulo, quando fala com Timóteo e Tito, pastoreia bem a igreja de vocês aí, cuida, protege, e a gente vai ver isso nesse conteúdo aqui, né? Agora, a chavinha tem que ser virada no sentido de que eu tenha equilíbrio e consiga ter uma manutenção saudável e que não me restrinja e que não me limite e que não tape a minha visão para uma realidade que é muito maior. Eu preciso estar em missão. Eu gosto da tradução de Mateus 28. O id, ele é legal, ele é um imperativo, ele é uma ordem. Mas o id sempre me passa a ideia, id lá em Taubaté. Então, assim, significa que em julho eu tenho uma agenda com você em Taubaté e eu preciso ir lá, porque eu tenho uma ordem. Mas eu prefiro o contínuo do grego, que é o indo, né? Exatamente, então, isso que a expressão tenta dizer. Indo, pregai o evangelho. Então, o indo, para mim, ele humaniza mais e me aproxima mais do que é a vontade do Espírito Santo para a minha vida. Tipo, Edmilson, indo à padaria? Indo
no bar, indo na praia, indo na igreja, indo na escola. Normalmente a pessoa está saindo de um ambiente, a gente não pergunta, onde você está indo? O indo fala mais ao coração, sabe? Então, indo, o tempo todo você é embaixador, você é representante, você é testemunha, você é mártir, você é o cara que precisa estar levando a palavra. Com gestos, caráter, reputação, atitude, testemunho e, eventualmente, também falando, né? Parece que o indo, ele naturaliza a missão. Isso. Não é apenas assim uma tarde missionária de sábado total. Isso. Nada contra, né? Não, Quantos pelo de nós já amor de participamos, Deus. né? Eu acho assim, se nós fazemos, e eu estou falando de algo que eu participo, que eu vou, prego, veja, se nós fazemos é porque tem demanda, é porque tem necessidade. O que eu estou dizendo é que o ideal é que não tivesse a necessidade. Exatamente. Esse é o ideal. Mas nós estamos falando do mundo real, né? Existe o mundo ideal e o mundo real. O real diz para mim que eu tenho que ter uma lição como essa, para chamar a atenção da igreja. Cara, nós temos o modo manutenção, a gente cuida do piso, da pintura, da fachada, do microfone, da cadeira. A gente cuida porque tem o que cuidar. Mas o modo missão, fundamental. A manutenção não pode ser um fim em si mesma, né? Não. Porque senão perde o sentido de ser igreja, né? Isso. Pastor, eu te provoquei, eu te perguntei, mas assim, a nossa equipe, a equipe da TV Viva Promessa também fez esse questionamento para a nossa audiência, né? Uhum. E através das redes sociais, nós perguntamos como os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, entendem essa frase, igreja e modo missão. A gente fez a seguinte pergunta: o que para você é uma igreja no modo missão? Tem algumas respostas aqui, agradeço a todos vocês que responderam, evidentemente por questão de tempo não vai dar para ler todas, mas algumas aqui a gente achou interessante, pastor, só para a gente refletir. O perfil Franciele Capilari respondeu o seguinte: igreja no modo missão é uma igreja que pensa em levar vidas para Jesus. O perfil Jane de Paula Xavier diz o seguinte: igreja que compartilha o evangelho em todas as oportunidades, né? Legal aí a tua fala sobre o indo, né? A Jane de Paula Xavier, acredito que tenha tido esse raciocínio. O doutor J. Bento, é um dos perfis também aqui, que respondeu, disse o seguinte: é uma igreja que entendeu o seu propósito de existir. Temos aqui o perfil Merson Farias, que diz o seguinte: é aquela igreja voltada em falar do amor de Cristo para pessoas que não têm uma vida cristã. Jeane Meirelles, uma igreja empenhada em levar o evangelho. Aleph Camilo, seminarista, diz assim: uma igreja em que os corações ardem de amor ao ponto de se entregarem como Paulo. Há um tempo atrás, eu acho que o pastor Edmilson, ele viveu esse período. Era muito comum os pastores lerem um livro intitulado Paixão pelas Almas, né? Então, assim, a gente falava muito sobre a importância do coração arder por aqueles que não conhecem o Evangelho ainda. Então, aqui nessa frase, deste perfil, a gente traz à tona esse fervor por missões. E o Gabriel, GS 21, diz o seguinte: a igreja no modo missão é aquela que se propõe a pregar o Evangelho e a fazer discípulos no meio que está inserida. A ideia do processo completo, não apenas de falar, mas de treinar pessoas para viverem para Cristo. Nosso pessoal aqui atento, participando, a gente agradece. Muito obrigado. Pastor, diante daquilo que a gente já conversou, a gente vai aqui voltar para o tema específico, porque nós estaremos conversando de uma maneira teológica, sempre abordando aí o que Paulo disse aos seus pupilos. Nesses primeiros momentos a gente vai conversar sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, apenas lembrando aqueles que já têm esse conhecimento ou informando aqueles que não têm. Timóteo era um jovem pastor. Este jovem pastor ele tinha sido delegado por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso, uma igreja estratégia na região da Ásia Menor. Paulo entendia que Timóteo precisava ser vibrante ali naquela missão para que aquela igreja pudesse motivar outras igrejas adjacentes. E
Uma das coisas que a gente aprende com Paulo, pastor Edmilson, aqui nessa lição, é que uma comunidade no modo missão ama a verdade. É exatamente o tema da lição. Sim. Eu fiz a leitura do versículo agora há pouco, mas eu gostaria de repetir, que diz assim, ó, quando eu estava de viagem, Paulo falando, rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Pastor, por favor, o que você tem a comentar aí sobre o contexto dessa palavra que Paulo dirigiu a Timóteo, falando que estava acontecendo alguma coisa ali naquela igreja que ele mentoreava? Eu destaco da fala de Paulo a última frase, né? A fim de que não ensinem outra doutrina. Essa era a preocupação dele. Então, Paulo sai em viagem. Paulo, se tem alguém no Novo Testamento, um cara que faz a diferença, que o coração arde pelas almas, um cara que teve uma virada de chave, e no caso dele foi uma viradona, né? Foi de ponta cabeça do avesso. O Paulo, ele planta, ele sai em viagem, ele fica preocupado e ele cuida do seu jovem pastor, né? Ele assessora, ele dá ferramentas, dá subsídio, e é muito legal o diagnóstico. Porque às vezes para nós, pastores, a gente está lá na nossa comunidade e pode ser que a gente não perceba alguma coisa. Então o Paulo já dá o diagnóstico, ó, Timóteo, você tem que ficar atento nesse ponto. Que eu já percebi, eu já estou sabendo, já andei olhando aqui numas páginas no Facebook da época, eu estou vendo que tem gente aí que, né? Então, ó, não permita que ensinem outras doutrinas, falsas doutrinas. Então, o contexto de Paulo era esse, a preocupação dele era essa. E aí, nessa primeira pergunta, nessa primeira provocação, a gente já encontra o forte argumento dessa primeira lição. A igreja em modo missão, ela prima pela verdade. Não dá para ser de outra forma. Se eu vou viver em missão, se eu vou levar o evangelho, eu preciso me preocupar em estar falando a verdade, não a minha, a verdade bíblica, né? Então, Paulo, ele entende que para combater o falso ensino, só tem um remédio, é a verdade que combate a mentira, né? Então, o contexto é esse. E acho com bastante certeza, eu sei que é uma frase contraditória, que o problema de Paulo, ele nunca acabou na história da igreja cristã. Ao longo dos séculos, ao longo desses milênios, até chegar nesse dia, hoje, aqui, nesse bate-papo nosso, a igreja cristã continua enfrentando falsos mestres, traficantes da palavra, traficantes de ovelhas, gente que tem um texto, um discurso, um comportamento sedutor e que consegue introduzir falsos ensinos. Entendeu? Então, a fala de Paulo a Timóteo, eu diria que ela deveria ser, todo dia e sempre, a fala do Espírito Santo para cada pastor. E eu acho que o Espírito Santo, através de Paulo, está falando isso para mim, para você, para os pastores que nos ouvem, para os líderes que nos ouvem. Ó, vigia. Vigia porque a gente não consegue cuidar de tudo, mas fica atento no teu rebanho, porque falsos ensinos, e hoje é de baciada, entendeu? Então é por aí, esse contexto. A impressão que eu tenho, pastor, porque Paulo era um missionário por excelência, vamos assim dizer, né? Um homem extremamente usado pelo Espírito Santo. Sim. E a evangelização corria nas veias de Paulo. Paulo dava a sua vida, posso usar isso até de forma literal, em prol da expansão do evangelho. Mas Paulo não é um pastor irresponsável. Ele não entende, pastor Edmilson, que a expansão do evangelho acontece a qualquer custo. Né? Assim, a igreja da missão é uma igreja que tem responsabilidade com a verdade do evangelho. Então, Paulo pensa que a igreja tem que se expandir,
Mas Paulo pensa o seguinte, não é ter uma expansão a qualquer custo. E me faz lembrar, inclusive, de Jesus, né? Porque, em certa ocasião, Jesus, assim, foi questionado. Na realidade, alguém se ofereceu para seguir Jesus e geralmente, nós quando estamos na igreja, alguém se oferece para caminhar com a gente na congregação, a gente fica feliz, opa, é para ontem, é para já. E Jesus disse, olha, pense bem, porque assim, né, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você pensou muito bem no que você quer? Então assim, Jesus sempre, ele foi muito claro, né? Olha, a gente está pregando a palavra, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada na íntegra e a missão tem a ver com essa integridade da palavra, essa integridade e integralidade. E parece que Paulo está preocupado com isso quando fala para Timóteo, né? Olha, Timóteo, aí tem falsos mestres, a gente tem que fazer a missão, mas sem abrir mão dos preceitos do Evangelho. É assim, Cristo não barateava e não negociava valores. Se eu quiser, tudo que eu quiser entender ou ter como ideal de amor, de bondade, graça, misericórdia, compaixão, eu tenho que olhar para Cristo. Mas as pessoas esquecem também de olhar para Cristo no quesito justiça, entendeu? O senhorio dele. Então, você citou um trecho. O outro trecho para mim que é marcante é o moço rico. Verdade. O moço rico, o que eu faço para herdar a vida? Guardo os mandamentos. Mas eu já guardo. Tranquilo. A angústia desse cara era muito grande. Eu atendo o perfil. Ele fazia tudo certo, mas aquilo não atendia ele. Ele estava angustiado. Então Jesus vai na ferida. O que Jesus fala para ele não é uma lei e uma doutrina, que todo mundo tem que fazer aquilo, mas Jesus vai na ferida dele. Sim. Porque Jesus, ele vem na minha ferida. Ele vem na veia. Então ele falou, vende tudo, cara. Distribui e me segue. O texto diz que ele sai triste e vai embora. E termina a narrativa. Jesus não fala nada, não vai atrás, não fala pelo amor de Deus, fica. E Jesus não negocia o Evangelho. Entendeu? E a gente vai fazer essa ponte, pastor, ao longo desse trimestre, porque a gente está falando de igreja, né? A gente tem líderes nos ouvindo, a gente tem membros promessistas nos ouvindo. Temos também pessoas não crentes que estão entendendo o que é a igreja aqui, assistindo a gente. A igreja, ela passa por algumas mudanças na sua metodologia de trabalho, em algumas atividades ela se atualiza, mas assim, nós precisamos lembrar que princípios são eternos. Uma vez eu escutei uma frase, né? Métodos são trabalháveis, princípios são eternos. Então assim, a igreja do modo missão não é a igreja que desesperadamente tenta arrebanhar pessoas independentemente das suas crenças. Não. A igreja do modo missão, ela vai sim aderir a estratégias de acordo com suas realidades, de acordo com o seu contexto, mas sem ferir os princípios do Evangelho. Isso. Parece que Paulo está fazendo questão de dizer isso para Timóteo. Olha, a missão é importante, mas não abra mão da verdade. E combata, inclusive, né, aqueles que estão no meio de vocês, distorcendo a palavra de Deus. Para ficar muito claro para a audiência o que você está falando, é só a gente pensar na capa dessa lição bíblica. A capa dessa lição bíblica, se tivesse sido feita essa arte há 2000 anos atrás, não seria a foto que está aí, de um dedinho touch num celular. Verdade. Isso tem a ver com métodos, cultura, momento, tecnologia que está ao nosso alcance. Há 2000 anos atrás a capa ia ser outra, ia ser um papiros, ia ser outra coisa. Nem estaríamos aqui numa live, Isso. né? Agora, o princípio e o valor de 2000 anos atrás é o mesmo hoje. São aplicáveis em qualquer época, né? São então, atemporais. É isso que a gente tem que entender, né? Então a igreja, ela cumpre a missão, né? Ela, como disse Paulo, ela se faz de tudo para ganhar todos, mas não abre mão de tudo. Isso. Ela não abre mão do Evangelho, ela não abre mão das verdades ensinadas por Jesus. Quando a gente lê aqui o conteúdo da lição, o autor, de maneira muito feliz, ele faz questão de destacar, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada para chegar aos corações, no sentido de seus princípios serem revistos. Um tempo atrás, essa ideia viralizou nas redes sociais, né? De que
alguns princípios, eles não são aplicáveis para o nosso tempo. E não é exatamente isso que Jesus nos ensina, nem que Paulo propõe. A gente tem que pregar o evangelho do jeito que ele é. Posso gastar 2 minutos em cima da sua fala? Eu sei que a gente tem um tempo limitado, mas você provocou aí, algum tempo atrás, parte da audiência sabe do que nós estamos falando. Um líder midiático usou a expressão e o termo, outros replicaram e reproduziram porque acharam lindo e causou muita polêmica. E está causando até hoje, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada. Por que eu estou... Já que você falou disso, eu estou querendo esses 2 minutos. Existe hoje na nossa cultura eu não sei que palavra usar, mas uma desonestidade no sentido de roubar significado de palavras. E aí você fica limitado a usar determinada palavra porque os revisionistas culturais e históricos querem dar outro significado. Então, por exemplo, a palavra atualizar, ela é linda. Sim. Se você pegar o que ela significa, ela se aplica a muitas coisas e praxes da vida cristã. Só que o dito cujo pega a palavra para o que lhe interessa, para aquilo que ele precisa que ela se encaixe. E aí a gente fica, caramba, eu preciso de atualizações na minha comunidade, na minha vida, na minha família. Mas eu não posso nem pensar em atualização do texto bíblico. Apocalipse é claro, aquele que tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa está lascado, né? Para usar uma tradução contemporânea. Sim. Então, o lance da atualização, o lance do que se prega, o que se diz e infelizmente, muita gente desavisada ou não, até mesmo da nossa comunidade, embarca nesse tipo de discurso e causa o problema que aí tem que vir o Paulo para falar para Timóteo, cara, fica atento aí. Tem falso profeta no meio. Isso, não deixa introduzir falsos ensinos. E os falsos ensinos, eles não chegam com outdoor e luz piscando, eles são sutis. Eles têm sutilezas que são acompanhadas de frases, nada a ver, isso aí é tranquilo, não se preocupa, cara, estamos juntos, eu sou mais eu. Quando você vê aquele que não tinha nada a ver, virou um monstro que você como pastor já não consegue mais gerir e administrar na sua comunidade. E aí, cara, é complicado. E assim, pastor, a lição, ela está preocupada, a lição bíblica, exatamente para a gente pensar nisso, pensar na importância de amarmos a verdade, da verdade ser cara para nós, porque Paulo, ele fala para Timóteo, olha, tem falsos mestres no meio de vocês. Hoje em dia, os falsos mestres, eles podem se filtrar de maneira física, mas nós temos um mundo virtual. Quem de nós aí não tem um pregador no YouTube, né? Quem de nós não tem aí um amigo no Facebook que a gente admira as suas postagens? Não há nenhum problema nisso. E vamos frisar, tem muitos bons. Tem coisa boa. Tem coisa muito boa. Mas esse filtro precisa ser feito. E Paulo está recomendando isso a Timóteo. Olha, tome cuidado, fala para os fiéis tomarem cuidado, porque tem falsos ensinos. E os falsos ensinos estão capturando o coração de muita gente. Isso. Então a gente precisa, como a igreja que quer viver no modo missão, pensar nisso. Nós não abrimos mão da verdade. Né? Quando falamos que a igreja ela não pode se restringir ao modo manutenção, é no sentido dela se acomodar e deixar de pregar o evangelho, de agregar novas pessoas. Só que no sentido doutrinário, a gente vai manter mesmo, né? Sim. A doutrina ela é intocável. Não, o modo manutenção, se for só ele, eu vou ficar lá engordando e para quê? Qual o propósito, né? Se eu sou corpo de Cristo, corpo cresce. Isso mesmo. Corpo é um organismo, corpo se movimenta, corpo não para, só para quando morre. Então a igreja manutenção, se ela não se movimenta, ela está arriscada a morrer. E desaparece, né, pastor? E desaparece.
A igreja como organismo, ela sempre vai existir, foi uma promessa de Jesus, mas igrejas locais desaparecem. E a gente tem que pensar nisso. Então, nesse planeta, eu sou o braço, as pernas de Cristo, cara. Eu sou os olhos dele, eu sou a boca de Deus. Quando eu digo eu, não estou falando eu, pastor Ed. Eu, você, todo mundo, a igreja, cada membro. Tá ótimo, pastor. Pastor, eu vou ter que agora partir para as nossas perguntas, né? Mas tá maravilhoso aí, comentário do pastor muito oportuno. Você que está em casa, nos assistindo, eu sempre gosto de explicar que a gente tem aqui o propósito de alcançar todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais da palavra de Deus, seja promessista ou não promessista, evangélico ou não evangélico. Todos vocês são muito bem-vindos. Mas essa programação, a Escola Bíblica Especial, também serve para oferecer suporte aos irmãos que participam das nossas escolas bíblicas presenciais, que via de regra ocorrem todos os sábados, nas nossas unidades. Os nossos irmãos adquirem a lição bíblica, essa lição aqui que eu estou apresentando para vocês, que pode ser adquirida na editora Promessa, e os nossos irmãos estudam. E temos muitos estudantes, temos professores de escola bíblica também, que nos assistem exatamente para poder se prepararem para a escola bíblica do sábado. E a nossa lição, de maneira didática, ela tem algumas perguntas. E essas perguntas a gente vai conversar um pouquinho, pastor. A gente vai tentar contribuir a partir dessas perguntas que vão aparecer aqui na parte de baixo da tela. A primeira pergunta, pastor, diz o seguinte, com base aí no texto básico da nossa lição, que eu li 2 vezes. Eu acho que a primeira nós passamos. Já respondemos, Já respondemos, você já fez ela. Olha aí, diante dos falsos ensinos propagados por falsos mestres, como Timóteo devia agir? Ok, o pastor já fez um comentário da na defesa da verdade. Exatamente. Né? Então a gente pode, inclusive, render o nosso tempo aqui. Ok, meu irmão e minha irmã? Ok, pastor Edmilson? Ok. Vamos para a segunda, então? Vamos. Ok, então, vamos para a segunda. Pastor, por favor, abra aquela velha Bíblia aí, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 4 a 10, para o pessoal de casa também nos ouvir lendo um pouco da palavra de Deus. O pastor vai ler, mas eu já vou aqui apresentar a pergunta, que diz o seguinte: qual era o ensino dos falsos mestres referente à lei de Deus? Eles estavam corretos em sua interpretação? Justifique sua resposta com base em 1 Timóteo 1, 4 a 10. Por favor, Vamos lá. pastor. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa, se alguém a usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os assassinos de pais e assassinos de mães, para os homicidas, para os devassos, para os que se contaminam com a humanidade, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo o que for contrário à sã doutrina. Pastor, lá na igreja de Éfeso, a heresia que estava incomodando a comunidade se referia à interpretação sobre a lei de Deus. Os mestres, ou falsos mestres, vamos assim dizer, eles estavam interpretando de maneira equivocada a lei de Deus, um ensino tão precioso, sobretudo para nós promessistas, nós que defendemos a lei de Deus. Claro que cremos na salvação pela graça, mas sabemos que a lei de Deus tem o seu valor e tem o seu papel no processo de salvação do homem. E eu gostaria de saber do senhor, pastor, por gentileza, qual era o ensino dos falsos mestres sobre esse tema e se eles estavam corretos em sua interpretação. O que Paulo destaca aqui, logo no começo, ele fala de fábulas e de genealogias intermináveis. E ele chama a atenção. Eles se autodenominavam, na minha tradução fala de professores da lei, que é a mesma coisa, sim, mestres da lei. Mas eles eram porque eles se autodenominavam. Um exemplo, sem querer ofender ninguém que está ouvindo.
Algumas igrejas hoje têm apóstolos. Eu sempre me pergunto quem impôs as mãos sobre eles. Eles se auto-impuseram as mãos e falaram, agora eu sou um apóstolo. Não é possível. Me auto-ordenei. Me auto-ordenei. Então, eles eram mestres da lei que eles se intitularam. Eles não tinham autoridade legítima para serem mestres. Eles não eram o rabino. Eles não eram... Porque Paulo era um rabino reconhecido. Ele passou aos pés de Gamaliel. Ele era um rabino. Jesus era mestre de mestres. Ele é chamado no grego de Rabone. Ele era o cara. Né? Era, é e sempre será. Né? Agora, esses mané aqui, eles eram professores da lei, falsos, e Paulo resume aqui, fábulas e genealogias intermináveis. O que é uma fábula? Fábula é uma mentira. Fábula é diferente de parábola. A parábola, a metáfora, eu comparo coisas com coisas que existem, coisas reais. A parábola, eu conto a parábola do filho pródigo. Pô, a passagem do filho pródigo é uma das passagens mais pregadas no mundo. E é uma parábola. A própria Bíblia deixa claro, 3 parábolas, né, que está ali em Lucas 15. Então, a parábola também, ela pega elementos reais para iluminar o meu entendimento. Para me situar, né? Isso. Para ser ensinado. A fábula é uma mentira. Veja, a fábula enquanto arte, fábulas de Esopo, você assiste de vez em quando um filme que você sabe que é uma fábula, é um conto de fadas, ok, eu estou no campo do entretenimento. Mas no texto bíblico, no ensino da verdade, não é entretenimento. Aqui não é passatempo. Verdade. Aqui, você usou a palavra, aqui é verdade. Né? Então, Paulo está falando isso. Cara, o que esses caras estão ensinando são fábulas. Presta atenção aí, Timóteo. Genealogias intermináveis. A genealogia é um estilo literário que tem muito na Bíblia e tem o seu valor no lugar certo. Mas o que Paulo está criticando é que os caras aqui estavam introduzindo, esses falsos mestres, genealogias que tinham a ver com o gnosticismo, com termos agnósticos, introduzindo divindades nessas genealogias. E aí ele fala, cara, isso gera um debate interminável. Quantas vezes nas nossas igrejas a gente vê irmãos discutindo coisas que não vai chegar a lugar nenhum, ninguém vai ser edificado. Tem racha de famílias por causa de coisas, sabe? Sério que vocês estão brigando por isso? Assuntos desnecessários. Desnecessários. Então, Paulo, ele está chamando a atenção para isso. Só que ele começa nisso, e se a gente lesse de novo, não precisa, os versículos 8, 9 e 10, desse trecho que a lição orienta para a gente, ele começa a pôr uma lista, né? Ele começa a pôr uma lista de gente, de comportamentos, de estilos de vida que não tem comunhão nenhuma com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Sim, nós pregamos, defendemos, não temos a menor dúvida, a salvação é exclusivamente pela graça, ponto. Isso é cardeal para a gente. Ponto pacificado. Ponto pacífico, ninguém vai discutir isso. Agora, a lei, ela continua tendo um seu papel. Para mim, a frase mais poética que eu ouvi foi de um professor meu no seminário, e eu fiz um seminário presbiteriano, não foi um seminário adventista. E esse professor falava, gente, a lei é graça e a graça é lei. Ah, cara, e aí veio uma aula de 2 horas sensacional. E esse era um cara, era um professor que defendia demais, tanto eu quanto a Regina, minha esposa, e no seminário. Ele não deixava ninguém agredir a gente. Muito legal o respeito que ele teve com a gente. Então, o que a lei faz, né? A lei, ela aponta, ela aponta, ela mostra, ela é o exame, ela é o raio-x que mostra a minha doença. Então a lei faz isso. Ela mostra a minha doença, ela dá o diagnóstico, ela fala, é aqui o teu problema. Entendeu? Aí a graça, o que ela é? Ela é remédio. A graça traz cura,
traz renovação, ela me levanta e ela me dá liberdade para caminhar. Pastor, Paulo está orientando Timóteo a dar essa explicação na igreja, porque a igreja, do modo missão, ela não precisa abrir mão da lei de Deus para ser missionária. A expansão do reino de Deus não é prejudicada com o ensinamento da lei. Então isso precisa ser evidenciado. O povo de Deus, o povo promessista, que é defensor da guarda dos 10 mandamentos, pode ficar tranquilo. Os 10 mandamentos, eles continuam fazendo parte da nossa crença, a gente continua pregando os 10 mandamentos e isso não nos impede de expandir o evangelho do reino de Deus. Sobretudo para não ser também uma muleta do tipo, não, é assim mesmo, as pessoas não vão nos ouvir porque a gente fala sobre a lei de Deus. Mas no tempo de Paulo, Paulo também falava da lei de Deus de maneira correta e a igreja de Cristo crescia. É importante dar esse destaque. Terceira pergunta, pastor, eu não vou fazer a leitura, vou pedir apenas para você nos ajudar aqui com a resposta. Diz assim, o evangelho causou na vida de Paulo um impacto transformador e salvífico. Comente sobre cada um deles, com base na leitura de 1 Timóteo 1, 12 a 16. Como eu disse, a gente não vai ler, mas assim, o evangelho causou impacto na vida de Paulo. Ainda que não seja todos os impactos, mas algum desses impactos, pastor, comenta com a gente. Cara, você tem um apóstolo Paulo que ele tinha uma hipervalorização em relação a toda a tradição judaica. Ele era mestre, né? Então, imagina o peso que isso tinha para ele. Não é nesse trecho, mas em outro texto de Paulo, ele vai falar que tudo isso ele considerou como esterco, né? Que agora, para mim, o lucro, o viver é Cristo. O morrer vai ser lucro para ele. É assim que ele passa a considerar. Então, o impacto na vida de Paulo é... Paulo, o que ele era? Vamos usar um termo atual. Paulo, ele era um terrorista. O Paulo, ele matava, mandava matar e tinha autorização para matar. Então, Paulo, ele era um terrorista. Terrorista legitimado. Legitimado. Pela lei do seu tempo, né? Isso, legitimado. Um terrorista aplaudido pela claque, sabe? Verdade. É. Então, só que o Paulo é impactado no alto caminho para Damasco. Então, ele ouve aquela voz... Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho que ali já deu um nó na cabeça dele, acho não, tenho certeza, porque ele estava indo perseguir a igreja. E ali ele vai começar a entender, caramba, quando eu persigo a igreja, eu persigo a Cristo. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por isso que a igreja pode avançar. Porque as pessoas que vêm atacar a igreja, elas na verdade estão atacando a Cristo. Cristo toma as dores. E Cristo toma as dores. Entendeu? Por mais que nós sejamos pecadores miseráveis, caídos, e nossa justiça como trapo de imundícia, cara, é a igreja de Cristo. E ele está junto, entendeu? Então Paulo, ele se torna um pregador, um arauto, o cara que vai fazer viagens tremendas, evangelizar o mundo da época. Então o impacto na vida dele foi radical. Paulo, de terrorista, se transforma num apóstolo, tardio, mas um apóstolo. Então, eu acho que só isso mostra o antes e depois de Paulo. A igreja, do modo missão, ela precisa acreditar no poder transformador da palavra. Porque foi a pregação da palavra que virou a chave da vida de Paulo. Sim. Que o transformou, que fez do terrorista um dos maiores missionários de todos os tempos. Então, a igreja do modo missão, ela tem consigo uma arma poderosa, pastor Edmilson, a palavra de Deus. Sim. E assim, por mais que a gente vai conversar sobre isso nas próximas lições, por mais que a gente seja flexível nas metodologias, o que faz a diferença é aquilo que está sendo preservado, que é a palavra, que é o poder da pregação do evangelho. Sim. E na quarta pergunta, pastor, Paulo já se dirigindo ao seu pupilo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, diz o seguinte: o que Paulo ensinou a Timóteo sobre a razão e a maneira para se preservar na verdade. O texto de 1 Timóteo 1, 18 a 20 diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhes esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás
para que aprendam a não blasfemar. Pastor, está contigo. Por que eu devo viver em modo missão? Porque é uma ordem de Deus. Está até no comentário da lição. O autor que escreveu já coloca claro lá, né? É uma ordem de Deus. E assim, manda quem pode. Obedece. Obedece quem tem juízo. E ordem de Deus, gente, não é para ser questionado. Ordem de Deus é mandamento. A gente fala dos 10 mandamentos, mas se Deus me der uma ordem específica, pessoal, na minha vida, não é para eu questionar. E não é para eu compreender. Sim. O compreender, que eu quero dizer assim, Abraão, sai da tua terra e vai para... A ordem foi essa. Abraão podia falar, não vou. Que hotel eu vou ficar? Quem paga as minhas despesas de viagem? Seria uma preocupação legítima. Como assim? Eu vou deixar meu patrimônio, minha família? Como eu vou me sustentar? E para onde eu vou? Não tem mapa, não tem... Vai. Agora, se é a ordem de Deus, não questiona. Então, o primeiro motivo é esse, é uma ordem. Então, vai. Aí, a segunda parte é o porquê, né? A razão é essa. Aí, a segunda parte da pergunta diz para a gente, fale sobre a maneira. Bom, a maneira é mantendo a fé e uma boa consciência, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu posso ser um evangelista, um missionário extremamente bem-sucedido no contexto da forma de julgar da humanidade. Mas se eu fizer aquilo sem fé, não tem valor. Perante Deus não tem valor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existem caras no mundo empresarial, no mundo das celebridades, que têm eloquência, discurso, gramática, carisma, charme, muito maior do que a gente. Mas eles não têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Boa consciência. Por que boa consciência? Caramba, Deus mandou. Eu preciso fazer pela fé. E eu preciso pregar a verdade, porque no dia que eu me desviar da verdade, a minha consciência me acusa. O Paulo é o grande evangelista e o grande missionário que, na carta aos Romanos, vai sistematizar, vai explicar, vai teologizar sobre a graça. Não é isso? Isso mesmo. Mas como é que ele fecha o texto que você acabou de ler? Os quais eu entreguei a Satanás. É pesado, hein? Duas figuras chamadas pesado. Himeneu e Alexandre. É pesado. E eu já vi isso, vou deixar como testemunho, uma vez acontecer. E dei total razão ao pastor. Foi um pastor que, da nossa igreja, amado pra caramba, brother, tenho um carinho, uma admiração por ele até hoje, não vou citar nome aqui, porque eu não tenho autorização dele. Se ele estiver assistindo e quiser pôr nos comentários, sou eu, fica à vontade. Ele começou a receber na casa dele, contra ele, a esposa dele, os filhos, cartas anônimas. E para mim, carta anônima é uma coisa diabólica. Você quer me criticar? Faça na minha frente. Se tem coisas que Deus abomina, é a fofoca, é a calúnia, é o falso testemunho. E anônimo é pior. E não parava, e aquilo vai tirando a sua paz, vai tirando. E começava a chegar ofensas e detonando. E ele já não aguentava mais, a esposa não dormindo, isso durou meses. Um sábado de manhã ele colocou a igreja de pé, contou para a igreja e falou, gente, agora eu vou fazer uma coisa que está na Bíblia e que eu tenho autoridade ministerial para fazer. Eu não sei quem é, não quero saber. Mas eu vou orar agora e entregar essa pessoa a Satanás. Dessa oração para frente, nunca mais chegou carta anônima na casa dele. Entendeu? Então, a graça que Paulo prega e a graça bíblica, ela não é barata e ela não foi de graça. Por isso que é Dietrich Bonhoeffer, né, que vai falar sobre o barateamento, sobre a graça barata, a bagunça que se faz com a graça, né? Então é isso, a gente
prega porque é uma ordem, por causa da fé e da boa consciência. Então a gente tem que ter essa visão missionária, viver em modo missão. A igreja tem natureza espiritual, né? O pastor acabou de contar um testemunho forte, porque as coisas da igreja, elas não são meramente humanas. A igreja tem um aspecto humano, porque envolve pessoas, mas ela tem uma natureza espiritual, porque Cristo disse: edificarei a minha igreja, a igreja é dele. Então, quando a gente fala de missão, estamos falando de uma missão que explora a sobrenaturalidade. Tem coisas sobrecomuns que acontecem no reino de Deus. Uhum. Por isso que a gente tem que se preocupar em expandir o reino, para que as pessoas entendam que existem coisas que elas ainda não compreendem, que elas só vão compreender a partir do momento que os seus olhos espirituais forem abertos. E esses olhos se abrem, pastor, por meio do processo de multiplicação da mensagem. A gente tem que pregar o evangelho, e a gente vai ouvir muito essa frase, vai virar assim uma frase até repetitiva. Igreja em modo missão. Tudo que a gente faz na igreja tem que ser pensando no propósito de ampliar o reino, de pregar o evangelho, de multiplicar a boa palavra de Deus. Uhum. A gente que conversou sobre a parte teológica, nossa lição ela tem uma parte aplicativa, e eu gostaria de pedir ao pastor Edmilson que comentasse com a gente aqui, nessa parte final da nossa lição, duas frases que estão descritas aqui na última parte da nossa revista bíblica, que diz o seguinte, ó: em uma igreja no modo missão, deve-se ter clareza doutrinária. Em uma igreja no modo missão, deve-se ter defesa doutrinária. A palavra doutrinária aparece nas duas frases. Então, nessa parte aplicativa, a gente tem essas frases em destaque. Em uma igreja de modo missão, deve-se ter clareza doutrinária e defesa doutrinária. O que o pastor tem a dizer a respeito dessas duas frases? Eu acho que eu pegaria, para poder entender essas duas frases, duas características. Se eu não tenho a defesa doutrinária, e se eu não prego, e se eu tenho vergonha da minha doutrina, eu fragilizo a comunidade. E pior, quando essa comunidade se torna frágil, ela fica desfigurada na sua identidade. É daí que vem preocupações de pensadores da nossa época. A igreja passa por uma crise de identidade. Lógico. Você removeu os marcos. Você tirou. Portanto, você não tem firmeza no que você prega. Você não acredita no que você prega. Entendeu? Por isso que eu admiro, entre aspas, atores num palco de teatro, mesmo que ele esteja dramatizando conteúdos com os quais eu não concordo. Só que o ator me convence, porque ele acredita no que ele está dramatizando naquele palco. E às vezes pastores que detêm um conteúdo eterno, verdadeiro, eles falam com insegurança, eles não acreditam, eles não têm confiança naquilo. Então eu terminaria dizendo assim: não existe ministério sem oposição. Então vê bem, você que está me ouvindo aí, você pode falar assim: vou tentar agradar todo mundo. Deixa eu te dar uma notícia, você não vai conseguir, ninguém consegue. A conclusão óbvia tem que ser: caramba, se eu vou desagradar algumas pessoas ou grupos, que eu desagrade pregando a verdade. Pelos motivos certos. Lógico. Palavra de Deus. Entendeu? Porque é absolutamente certo, é estatística, está escrito já. É impossível não ter oposição no ministério. Dá para manter todo mundo, pastor? Entendeu? A gente quer ver todo mundo na igreja, assim. Sim, eu acho esse deve ser o desejo pastoral, isso, e assim deve funcionar o coração de um pastor. Eu acho de todos os membros, né? Lógico. A gente tem que querer que todos fiquem. Agora, nós teremos perdas pelo caminho. Paulo Vai ter teve, gente, né? Paulo teve, todos eles tiveram. Se for por causa da doutrina, Isso. não foi por um problema da pregação, né? Isso. Então a doutrina, deixa eu falar, a doutrina ela é muito chata
quando ela é estatuto, regra, compêndios, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A doutrina passa a ser extremamente prazerosa quando ela passa a ser estilo de vida. Eu tenho que ter um estilo de vida. Eu não faço isso, ou faço isso, não é porque a minha igreja proíbe. Isso aí. Eu não posso pôr a conta e a culpa no pastor da minha igreja, na minha igreja, não, cara. Na minha religião. Eu sou assim porque eu sou assim. É meu estilo de vida. Você tem o teu, você é vegano, eu não sou. Entendeu? É estilo de vida. Porque no momento que eu tenho estilo, porque quando eu olho para os 12, para o Paulo, Cristo, é estilo de vida, eles têm estilo de vida. Eles acreditam naquilo, eles vivem aquilo, eles se entregam por aquilo. Aquilo faz diferença para eles. E é por isso que eles cativaram tantas pessoas. A gente fala aqui de modo missão. A gente começou a fazer café da manhã na IAP do Parque todo sábado. É de graça. Se quiser, cola lá, café da manhã. Maravilhoso. Simples, pão, manteiga, um cafezinho, leite e tal. E é simples, bolinho que as irmãs trazem. Sábado agora, eu estou lá e um casal que não para de ir, Começou a ir no café. Eu cheguei no rapaz, abracei ele. Falei, cara, eu tô achando que vocês estão gostando da gente. Eu falei isso. Ele começou a chorar, ele falou, pô, pastor, tamo. Eu falei, cara, eu queria receber vocês na igreja. Pode marcar, pastor. Ninguém pregou. Convidaram eles para o café da manhã. Do café eles foram ficando, assistindo o culto. E vem, e fica, e vem, e fica, e vem, e fica. E ouve palavra, e ouve palavra. Tão felizão lá. Por causa de um café da manhã. Quanto custa um pãozinho? Entendeu? Que investimento é esse? Né? Então, tudo que se fizer, façamos pensando missionariamente. A pastelada, a feijoada, a canjicada, o passeio, vamos para o shopping? Vamos, mas vamos em modo missão? Eu toquei nesse assunto, pastor, porque às vezes a gente se frustra e o promessista aqueles que vivem na comunidade promissista sabem que o nosso povo é bem acolhedor, né? Uhum. Lá no parque é um exemplo disso. E às vezes a gente se frustra muito, né? Puxa vida, a gente evangelizou tanto uma pessoa e essa pessoa acabou não ficando com a gente. Mas assim, o nosso papel é pregar o evangelho. O próprio Jesus disse, o semeador saiu a semear. Nem sempre a semente vai cair no solo fértil. E quando a pessoa ela não quer ficar por conta da palavra, por não crer naquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega, a gente não pode ter aquele sentimento de frustração. Pelo contrário, a gente tem o sentimento do dever cumprido. Isso. O caminho está lá no coração da pessoa. No momento que ela for despertada pelo Espírito, ela vai entender aquilo que a gente pregou. Porque se não tomarmos cuidado, pastor, a gente vai acabar abrindo mão de valores para agregar todas as pessoas, porque de fato a gente gostaria que todas as pessoas deste mundo inteiro estivessem conosco na igreja. Pastor Edmilson, que satisfação tê-lo aqui com a gente. Bom para mim. Inaugurando aqui nossa série de lição, obrigado. Deus abençoe sua família. Amém. Esposa, filhos, netos. Deus abençoe o seu ministério, tanto pastoreando ali a Promessa do Parque Itália, uma das igrejas aqui de Campinas, para quem não é de São Paulo, e também o seu ministério aqui na TV Viva Promessa. Amém. Deus te abençoe e te prospere, meu irmão. Nosso muito obrigado aqui em nome da equipe da Escola Bíblica Especial, tá certo, meu irmão? Amém, obrigado a vocês, um abração para todo mundo que está acompanhando aí, que Deus nos abençoe e que a gente continue crescendo em graça e conhecimento na palavra de Deus. Amém. Eu quero orar com você. Estamos aqui no final da nossa lição bíblica, mas antes de terminarmos, eu gostaria de abençoar a sua vida, eu gostaria de orar por sua família, orar pelas suas necessidades, porque no momento como esse, momento espiritual, Deus ele é sensível ao que está acontecendo contigo. E eu vou estar orando, acredite, pela graça de Deus você vai ser alcançado, você vai ser abençoado. Maravilhoso Deus, eu te agradeço por essas pessoas que estão nos assistindo. Que honra foi ter hoje o pastor Edmilson comentando aqui a nossa lição do dia. Nós louvamos ao Senhor pela vida dele e não temos dúvida que ele foi um instrumento usado pelo Senhor para abençoar aqueles que nos assistem. Que esta palavra possa encontrar guarida nos corações de cada uma dessas pessoas, que todos compreendam a importância de amar a verdade e defendê-la a todo custo.
Que nossas igrejas, ó Deus, representadas por esses irmãos que nos assistem, por esses pastores que nos assistem, possam ser uma comunidade e várias comunidades que amam a verdade. Igrejas que possam estar no modo missão, pensando na pregação do Evangelho em tudo o que fazem. Mas também quero orar, meu Deus, pelas necessidades dos seus filhos, porque eles estão nas suas labutas, enfrentando os seus desafios. E eu oro no nome de Jesus, para que o Deus de toda a glória se revele a eles, os abençoe, tanto a estes que já são promessistas, ou evangélicos de outra denominação, ou pessoas que não são evangélicas. Meu Deus, seja quem for que estiver nos assistindo, que a bênção do Senhor o alcance. Assim nós oramos e já te agradecemos, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Amém. Meu amado, minha amada, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe aqui a nossa programação, o link dessa atividade que foi realizada. Eu aguardo você semana que vem, será um prazer tê-lo conosco, pensando e refletindo sobre igreja no modo missão. O meu muito obrigado, Deus abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus.